Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira e nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre compreensão e interpretação de texto. Beleza pessoal, esse vídeo está programado da seguinte maneira. No primeiro momento a gente vai ver sobre compreensão e interpretação de texto, sobretudo a diferença, né? Isso a gente sabe que são duas coisas diferentes, né? E logo a seguir eu vou explicar para vocês como é que identifica-se uma questão de concurso público, ela é de compreensão de texto ou se é de interpretação de texto, beleza? E no segundo momento, né, aplicando esse conhecimento adquirido, a gente vai resolver questões de concurso, de compreensão e de interpretação de texto, vai ter dicas valiosas, né, isso, e vou mostrar para vocês também como é possível responder uma questão de texto no concurso público sem ser preciso ler o texto, certo, pessoal? Então vamos lá. Compreensão e interpretação de texto, né? Esse é o grande pavor, né, de muitos concurseiros, né? Geralmente todo concurso é cobrado compreensão e interpretação de texto, né? E muitos concurseiros têm pavor, né, deste assunto. Então vamos lá. Quando você vai fazer um concurso público, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber é que compreensão é diferente de interpretação, certo? Mas qual que é a diferença? Vamos partir, né, do ponto de vista conceitual para a gente entender essa diferença entre compreensão e interpretação. Primeiro, compreensão textual ou compreensão de texto. O que é? É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes. Então, pessoal, na prática, o que é compreender um texto? Compreender um texto, pessoal, é basicamente você entender o que está escrito nele, certo? Entender ali quais são as ideias, né, que aquele texto está transmitindo. Isso que é compreender um texto. Afinal, todo texto ele tem uma função comunicativa, né? Isso, afinal, para ser um texto tem que promover uma comunicação. Então, quando você entende, né, as ideias que estão escritas no texto, o que o texto está querendo transmitir para você, você compreendeu o texto. Então, a compreensão é basicamente isso, né? Isso. A compreensão textual, o texto aqui na compreensão textual, pessoal, é o seu ponto de análise, vai ser o texto, vai ser as ideias que estão dentro do texto, beleza? Já na interpretação é um pouco diferente. Vamos ver o que é a interpretação. É o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. Então, sempre que falar de interpretação textual, você tem que lembrar de conclusão, certo, pessoal? Então, o que é na prática interpretar um texto? Significa extrapolar o texto. Você vai pegar o texto como ponto de partida para chegar a uma determinada conclusão, certo, pessoal? Essa conclusão ela vai ficar fora do texto, até mesmo porque se ficasse dentro do texto não fazia muito sentido, existe questão de interpretação de texto, não é isso, pessoal? Então, aqui na interpretação textual, certo? O texto te fornece as ideias e por meio dessas ideias você leva a crer que determinado evento aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Afinal, você faz uma conclusão utilizando essas ideias, beleza? Então, beleza, pessoal. Uma coisa que vocês têm que saber aqui também é que a compreensão textual ela é objetiva e a interpretação de texto ela é subjetiva. Mas como assim? A compreensão textual ela é objetiva. Por quê? Porque na compreensão textual não tem imagens, né, para interpretações pessoais. Né? Isso, a compreensão de um texto ela é única, ela não pode ser feita de qualquer maneira, certo? Já a interpretação textual ela é subjetiva. Por quê? Porque abre margem para várias interpretações, ou seja, cada pessoa pode interpretar de um jeito diferente, não é isso, pessoal? Mas cuidado, para fins de concurso não significa dizer que você possa interpretar de qualquer maneira, não significa dizer que você possa concluir de qualquer maneira, certo? A sua conclusão aqui na interpretação textual tem que ter condizente com as ideias que estão expostas no texto, beleza, pessoal? Então, que fique bastante claro, sendo assim, a gente pode afirmar que quando a gente tem uma questão de compreensão de texto no concurso público,
a resposta da questão vai ter no texto, vai ter dentro do texto de forma muito clara, ou seja, diante dos seus olhos. É só saber identificar, porque a resposta está dentro do texto, aqui na compreensão textual, certo? Agora, quando a questão de concurso é de interpretação textual, a resposta não está dentro do texto, a resposta está fora. O texto ali é só para você pegar como ponto de partida para você chegar a uma determinada conclusão, certo? Aí você responde a questão, beleza? Agora sim, pessoal, a gente entendeu a diferença entre compreensão textual e interpretação textual. Agora, como saber se a questão é de compreensão de texto ou de interpretação de texto? É muito simples, eu trouxe essa tabela aqui para ficar melhor para vocês, tá? Quando a questão é de compreensão de textos, geralmente naquela parte onde a gente chama de enunciado ou de comando da questão, você vai ver essa expressão aqui, essas expressões aqui, ó. Quando vocês verem essas expressões aqui no comando da questão, então a questão ela é de compreensão de texto e a resposta vai ter aonde? Dentro do texto, certo? Então vamos lá. Quando você vê essa expressão aqui, segundo o texto, então se é segundo o texto, então é o texto que está dizendo, né, pessoal? Então vamos ver o que ele está dizendo. Está lá dentro do texto, beleza? Aqui, do mesmo jeito, de acordo com o autor. Esse autor está no texto, é só você ver lá o que ele está dizendo, beleza? No texto. Aqui a gente percebe mesmo, né, que a resposta está dentro do texto. O texto informa que, ou seja, qual que é a função comunicativa ali do texto? O texto está informando que, pessoal? O autor sugere, né? O autor, o que escreveu o texto, né? Isso está sugerindo o que? É só ir lá no texto e saber identificar, né? E matar a questão, certo? Mas só que pode ter outras expressões aqui que permitem entender que a questão é de compreensão de texto. É porque existe várias, não quis trazer todas aqui, né? Se tiver assim, com base no texto, então é de compreensão também, tá, pessoal? Agora, quando no comando da questão estiver essas expressões aqui, diante do que foi exposto, podemos concluir, né, isso? Esse exposto são as ideias que está lá no texto, você vai analisar elas e vai concluir, né, pessoal? Infere-se do texto que, ou seja, o que é inferir, pessoal? Inferir significa concluir por meio de inferências, né, ou por meio de deduções, né, isso? Então tudo se resume na conclusão, tá, pessoal? A palavra-chave para a interpretação textual é conclusão, beleza? O texto nos permite deduzir que, né, isso, conclui-se do texto que o texto possibilita o entendimento de, então, essas expressões aqui permitem a gente entender que se trata então de uma questão de interpretação de texto, beleza, pessoal? Então é só memorizar um pouco essa tabela aqui, beleza? Que vocês conseguem identificar se a questão é de compreensão ou de interpretação de texto. Lembrando que quando a questão é de compreensão de texto, a resposta vai ter muito clara dentro do texto. Agora, quando a questão é de interpretação de texto, né, a resposta não vai estar dentro do texto. O texto é somente para você pegar como ponto de partida, para fazer uma conclusão sobre o que a questão está pedindo, né, galera? Então, beleza. Agora a gente vai ver algumas questões aqui, né, de concurso público que envolve texto, né? Nós temos aqui o texto 1, beleza, pessoal? E aqui nós temos o que a gente chama de enunciado ou de comando da questão. Uma dica muito importante, ou seja, a dica mais importante do vídeo, pessoal. Vocês só podem começar a ler o texto, né, pessoal, quando você identificar se a questão é de compreensão ou se é de interpretação e saber também o que a questão está pedindo. Ou seja, nesse pequeno trecho aqui tem duas coisas importantes que você precisa saber antes de começar a ler o texto. Primeiro, a questão ela é de compreensão ou de interpretação? E segundo, o que a questão está pedindo? Isso porque quando você vai ler o texto sabendo o que a questão está pedindo, você vai ler o texto de uma forma mais crítica, de uma forma mais cuidadosa, né? Isso, pessoal.
beleza? Até mesmo porque o texto pode pedir, a questão aqui pode pedir o que? Uma exemplificação, pode pedir uma contraposição de ideias, não é isso? Aí você já vai ler o texto sabendo, não é isso? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber o que? Se a questão é de compreensão ou de interpretação. Então vamos lá. Segundo o texto, o verdadeiro vilão da história. Olha só esta expressão aqui, galera. Segundo o texto, está dizendo o que? Ela é de compreensão ou de interpretação? Vamos lá na tabela. Olha só, segundo o texto, ela é de compreensão. Então o que isso me revela? É que a resposta do texto vai ter, a resposta da questão, desculpa, vai ter de forma muito clara aqui no texto. É só eu ler o texto aqui e saber identificar ela e depois copiar e colar aqui nas alternativas, certo? Então vamos ler o texto. Aliás, vamos segundo o texto, né? A gente tem que saber o que a questão está pedindo. Segundo o texto, o verdadeiro vilão da história é ou são, ou seja, a questão está querendo saber qual que é o verdadeiro vilão da história que está ali acima. Então vamos, na prova vocês podem circular isso aqui, né? Para vocês não se perderem durante a leitura do texto. A questão está pedindo o verdadeiro vilão da história. Então, com base nisso, agora a gente pode começar a ler o texto, beleza? Qualquer informação sobre vilão da história, a gente já vai ficar de olho nessa informação, a gente já vai grifar, a gente já vai circular, beleza? Então vamos lá. Reduzir a poluição causada pelos aerossóis, partículas em suspensão na atmosfera, compostas principalmente por fuligem e enxofre, pode virar um enorme tiro pela culatra. Até aqui não falou de vilão, então até aqui não tem nada que interessa pra gente. Vamos lá. Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerossóis, na verdade, seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, estimulando a formação de nuvens, que também funcionam como barreiras para a energia do Sol. Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo, mas as estimativas mais otimistas indicam que, sem eles, os pessimistas falam em um aumento de até 10 graus Celsius, o que nos colocaria dentro de uma churrasqueira. Até aqui nada de vilão, será que não vai falar? Vamos lá. Como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. Então tá aqui, pessoal, o verdadeiro vilão da história. Olha só, fala de verdadeiro vilão da história. Então vamos pegar essa parte aqui, pessoal, e grifar ela, né, pessoal? Então vamos lá. Essa parte aqui é basicamente o que vai interessar pra gente, porque só foi ela que falou sobre o verdadeiro vilão da história. Agora a gente vai reler somente essa parte, não precisa reler o texto todo. Vamos lá. Como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. Ou seja, quem são os verdadeiros vilão da história aqui neste caso? Aqui, conforme o texto está dizendo que são as emissões de gás carbônico. Está de forma muito clara aqui, né, pessoal? Então vamos ver se tem isso nas alternativas. Segundo o texto, o verdadeiro vilão da história é ou são o aquecimento global. Não, o aquecimento global falou, mas aqui não foi, pessoal. Então, letra B, as emissões de gás carbônico, está aqui a alternativa correta. Olha só como está muito clara aqui no texto, as emissões de gás carbônico. Então, é isso, pessoal. Quando a gente fala de compreensão de texto, a resposta está dentro do texto de forma muito clara diante dos seus olhos. É só você fazer uma leitura bastante cautelar. Primeiro você identifica se a questão é de compreensão ou de interpretação de texto, e a seguir você identifica o que ela está pedindo, certo? De fato, ela está pedindo o verdadeiro vilão da história, né? E a gente conseguiu identificar aqui que são as emissões de gás carbônico. Beleza, pessoal? Agora vamos para a próxima questão. Texto de número 2. Eu vou repetir a mesma dica.
quando vocês se deparar com uma questão de texto no concurso público, vocês nunca não comecem pelo texto, pessoal. Vocês começam aqui pelo enunciado da questão, ou como muitos chamam, né, de comando da questão. Porque aqui nesse trecho aqui é o norte da questão, beleza? Aqui tem duas informações importantes para você saber antes de começar o texto. Quais são elas? Primeiro, identifica se a questão é de compreensão ou de interpretação. E no segundo momento você identifica o que a questão está pedindo. Aí sim você começa a ler o texto. Porque quando você lê o texto sabendo o que a questão está pedindo, você lê de uma forma, né, mais crítica, mais cuidadosa, né? Isso já vai circulando logo. De uma vez só que você lê o texto, você já responde a questão, beleza? Então vamos lá. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram... Olha só esta expressão aqui, galera. Infere-se do texto que... Isso me revela o quê? Que a questão é de compreensão ou de interpretação. Vamos lá na tabela. Infere-se do texto que, então, a questão aqui ela é de interpretação de texto. Beleza? Significa dizer que a resposta não está no texto. Eu vou utilizar as ideias que estão aqui no texto e eu vou fazer uma conclusão condizente com as alternativas, com uma dessas alternativas aqui, que está aqui na questão 2, beleza? Então, identifiquei, né, que a questão é de interpretação de texto. Agora eu tenho que ver o que a questão está pedindo. Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram... Ou seja, a questão está pedindo para você dizer ou concluir, né, quem eram os antigos moradores da terra. Então, vamos lá ler o texto, porque agora a gente já sabe, né, o que a questão está pedindo, então agora nós podemos começar a ler o texto. Qualquer informação sobre os antigos moradores da terra, a gente já vai ficar de olho, a gente grifa, a gente circula, né? Porque é justamente aquela parte ali onde vai nos interessar, beleza? Então vamos lá. Pode-se dizer que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Até aqui nada falou de antigos moradores da terra, então essa parte aqui não interessa pra gente, beleza? Vamos lá. Os antigos moradores da terra, falou, né, sobre os antigos moradores da terra, então essa parte aqui interessa pra gente. Vamos lá. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Então, essa parte aqui já vai interessar pra gente, beleza, pessoal? Vamos continuar lendo, né, porque pode ter mais informações importantes sobre isso, certo? Então, vamos lá. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigência e fiscalização de estranhos. Então, pessoal, veja bem, a questão ela é de interpretação e ela pede o que para dizer, né, para concluir, né, quem são os antigos moradores da terra. Então, para fazer essa conclusão, eu vou pegar essa parte onde fala dos antigos moradores da terra. Com base nessas informações aqui, eu vou refletir, eu vou concluir para saber, né, de quem são, né, esses antigos moradores da terra. Veja bem, os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, né, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Então, pessoal, aqui vocês podem ver que no primeiro momento fala do negro, né, isso que sofreu muito com o processo de colonização do Brasil, né, isso em 1500, e o outro povo que sofreu muito com esse processo de colonização foram os povos originários, os indígenas, né, isso é o que está sendo descrito aqui, olha só. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, ou seja, os povos indígenas. Então, com base nisso, com base nessa descrição aqui, né, isso dos antigos moradores da terra, a gente pode chegar à seguinte conclusão, de que aqui está falando de quem? Dos portugueses? Não, pessoal, porque quando os portugueses chegaram, né, isso,
já encontraram povos morando aqui, certo? Então, os negros não foram um dos povos que sofreram muito com o processo de colonização, né, isso, mas fala aqui no primeiro momento, né, isso até mesmo não atende também o pedido da questão, né, isso aqui pede o quê? Que a gente diga quem foram, né, os antigos moradores da terra. Então, os índios, aí sim, né, pessoal, a descrição aqui descreve os povos indígenas. Então, veja, pessoal, em que momento extrapolei o limite desse texto. Esse pequeno fragmento aqui levou eu a pensar sobre o que? Ao processo de colonização do Brasil ocorrido nos anos 1500. Então veja como a questão de interpretação de texto leva, né, o concurseiro a extrapolar o texto. Certo, pessoal? Eu pergunto para vocês, essa palavra aqui, índios, está aqui no texto? Procura aí para ver se vocês encontram. Não, não está dentro do texto, está fora do texto. Então isso que é uma questão de interpretação de texto. A resposta não vai estar dentro do texto. O texto te fornece as informações, né, isso para você chegar a uma determinada conclusão. Nesse caso aqui a conclusão foi que aqui está descrevendo quem? Os povos indígenas. Certo, pessoal? E também tem mais uma. Em provas de concurso, né, de língua portuguesa, algumas questões, né, de texto, tem como você responder elas sem ser preciso ler o texto. Veja bem, infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram, aí você lê aqui as alternativas, você já ganha o norte da questão, né, isso, os portugueses, os negros, os índios, tanto os índios quanto os negros, a miscigenação de portugueses e índios. Pessoal, utilizando o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento de história, eu preciso ler o texto para me saber quem são os antigos moradores da terra? Eu não preciso, pessoal. Então, todo mundo sabe que são os povos originários, são os índios, né? Isso, então, aqui, no meu caso, eu não precisava ler esse texto, certo, pessoal? Já dava para matar a questão por aqui, beleza? É claro que isso não vai acontecer com todas as questões, né? Mas com algumas acontece. E daí surge a grande importância de você começar a ler por aqui. Nunca não comece pelo texto, certo? Tente identificar, né, se a questão é de compreensão ou se é de interpretação, né, isso? E a seguir tente saber o que a questão, né, isso, pessoal, está pedindo de fato. Então é isso, pessoal. Valeu!